Olá, seguidores da The Bridge. Olá, redes. Tudo bem? Aqui é o Bernardo da The Bridge. Estamos muito felizes de trazer para vocês um novo episódio do nosso webinar, do nosso podcast com vídeo, né? Então, digamos webinar. Tenho hoje para vocês dois convidados absolutamente incríveis, pessoas que eu já venho stalkeando há muito tempo no LinkedIn, pessoas que, inclusive, já fizeram alguns trabalhos conosco e temos muito orgulho de ver aí brasileiros conquistando posições de destaque em Big Techs, em empresas globais, empresas que até eu fico com uma invejinha. Talvez depois desse podcast eu mando meu currículo lá para ver se tem um freela, alguma coisa lá, né? Mas, enfim, muito orgulho de ver aí os brasileiros brilhando. Estamos aqui nessa instância para compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados, dicas, referências, grandes líderes do mundo da tecnologia que vão trazer aqui para vocês algumas ideias, algumas sugestões, algumas experiências de como é trabalhar nessas grandes empresas internacionais, né? Nessas wish list, né? Empresas aí onde muito desejáveis para muitos de nós. Então, nada mais, nada menos, vamos começar aqui com Neto Leal, da Netflix. Fala, Neto. E aí, tudo bem? Beleza, Bernardo? Obrigado por me receber aqui. Grande prazer. Obrigadão. Prazer, meu querido. E Douglas Rocha, da Meta. Tudo bom, Douglas? Tudo ótimo, prazerzão aí todo mundo. Obrigado, Bernardo, por convidar. Ansioso aí por essa conversa. Maravilha. Ambos são líderes na área de software engineering. Então, vamos ter uma conversa enfocada nesse mundo, enfocada no mundo da engenharia de software, desenvolvimento e temas relacionados, né? Mas, como sempre na The Bridge, a gente traz a ótica do talento, a gente traz a ótica do processo de recrutamento, da cultura e do desenvolvimento profissional, né? Então, aqui, com esses grandes gigantes do mundo aqui na tecnologia, estamos numa instância muito bacana, mas afinal são gente como a gente, né? São pessoas que, como a gente estava conversando agora há pouco, simplesmente estão fazendo o melhor que podem no momento tão desafiante, né, do mercado hoje. Se desenvolvimento de software já é desafiante, hoje em dia mais ainda, né? E com tudo que está ocorrendo no mercado, com todos os grandes desafios econômicos, os desafios que estão ocorrendo nas empresas, nas startups hoje, nós precisamos manter a cabeça no lugar como líderes, precisamos continuar entregando, motivando a equipe, continuar atraindo talentos, mesmo que em alguns momentos alguns talentos estejam saindo da empresa, outros estão entrando, outros estão ficando, né? Então precisamos cuidar daqueles que ficam também, além dos que estão saindo, né? Enfim, vamos nessa, mas vamos começar aqui no início, para quem ainda não conhece essas pessoas, uma pequena intro, né? Vou começar então dessa vez com Neto. Vamos lá, Neto, conta um pouquinho de você, conta pra gente como foi seu background, como você chegou até aí. Boa, obrigado. Bom, prazer. Eu sou o Neto, eu tenho 42 anos e eu não sou natural de São Paulo, sou natural de Pernambuco. Cheguei aqui já tem uns 15 anos. Sempre fui na área de tecnologia, tenho mais de 20 anos já aí. No meu começo da minha carreira era Flash. Isso aí entrega a idade de muita gente. Trabalhei 10 anos com Flash e aí depois, cara, quando acabou, teve o declínio lá, não sei, provavelmente tem gente que nem sabe que isso um dia existiu, porque já faz 2010 que isso aconteceu. E aí eu acabei enveredando para a área de empreendimento, ou empreendedorismo, né? Abri uma startup minha na época, ali no começo, no meio, metade dos anos 2010. E aí, de 5 anos para cá, eu tenho mais me dedicado de volta à parte de engenharia de software mesmo, muito focado em front-end. Mas eu sempre fui full stack a minha vida inteira. Mas eu gosto muito de criar interfaces bacanas, né? De ter interação com o usuário, enfim. E, bom, tô no Netflix aí tem pouco tempo, tem um mês e uma semana, mais ou menos. Tem sido uma jornada incrível, assim, é até meio clichê de falar, porque todo mundo que entra em empresas grandes, assim, tipo,
Por exemplo, eu tive em 2020, eu entrei na Loft, que é outra grande startup aqui no Brasil, e a gente sempre tinha a impressão de que cada semana é como se fosse um mês, de tanta coisa que acontecia, de tanta coisa que você aprendia, tanta coisa nova, né? E para mim, assim, entrando na Netflix é meio isso, meio essa impressão que eu tenho. Então, eu tô lá há um mês e pouco e me sinto veterano. Quando eu vejo alguém novo entrando, eu já acho que tô já acho que tô veterano, é engraçado. Mas enfim, essa é um pouquinho assim da minha história. A gente vai falando um pouco mais aí no decorrer do programa. Maravilha, Neto. Obrigado. Douglas, vamos lá, conte de você. Meu Bom, sou, compatriota. bom, sou o Douglas, né? Acho que eu comecei minha carreira faz uns 11 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei em meio acadêmico na PUC-Rio, depois eu fui trabalhar no laboratório de pesquisa. Desde cedo eu tive bem envolvido no cenário de empreendedorismo também. Eu empreendi em 3 empresas diferentes, em setores completamente diferentes. Depois da terceira empresa, eu fui trabalhar na Amazon, trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu fui trabalhar no Itaú, dentro da Zup IT Innovation, na verdade, né, que é uma empresa comprada pelo Itaú. Trabalhei com prevenção à fraude, cybersecurity, produtos. Finalmente, eu recebi uma proposta para ir para a Meta. Estou trabalhando na Meta como um business engineer. É como se fosse um empreendedor interno, que basicamente colhe as informações dos clientes e produz tecnologia, automações e outros tipos de coisas para tentar trazer novos produtos e novas oportunidades de negócio para a empresa. Estive no Facebook aproximadamente 1 ano e 4 meses, e agora estou num processo aí de transição para o Brasil de novo, tentando fazer um payback aí pelo que o Brasil fez por mim, e puro patriotismo. Maravilha, maravilha. Sempre bom ter um carioca aqui, né, gente? No nosso call. Que maravilha. Conterrâneo, conterrâneo. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, Douglas, parabéns, Neto, pela trajetória de vocês. Bom, vamos começar então. Primeiro de tudo, né, a pergunta que não quer calar. Como diabos você fez para entrar na Netflix, Neto? Você Nossa, teve cara. que subornar alguém? Você vendeu sua alma ao diabo? Você assistiu muito Netflix, até você hackeou lá, entrou na televisão, conseguiu descobrir o código. Como que você fez, cara, para você entrar lá? Como que apareceu essa oportunidade? Eu sei Ai, que você ai. não pode revelar os detalhes do processo seletivo, mas a pergunta que não quer calar é como diabos que você fez para entrar lá, né? Boa, cara. Em primeiro lugar, eu queria só fazer um disclaimerzinho, assim, né? Eu tô falando aqui como Neto, tá? Assim, eu não tô falando aqui como Netflix, né? Então, é só falar isso. Eu tô falando em meu nome, não em nome da empresa. Mas, como eu entrei lá, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É engraçado isso, porque, bom, falando pela experiência, o nome Netflix chama muito, né? Assim, todo mundo que eu falo, que me pergunta onde você trabalha, eu falo trabalhar na Netflix, todo mundo fala, uau, caramba, que legal e tal, porque é um produto que faz parte da vida de todo mundo, basicamente, né? Assim, praticamente todo mundo que eu conheço se relaciona com essa marca. Então, e eu não era diferente, né? Eu, quando tive a primeira oportunidade, assim, recebi um contato e tal de uma pessoa lá dentro, um recrutador entrou em contato comigo pelo LinkedIn, perguntando se eu gostaria de participar do processo. E eu entrei, mas, cara, era assim, eu não, eu achei que eu não fosse passar, entendeu? Porque é um processo que a barra é muito alta e, e eu entrei assim, beleza, eu vou no máximo, sei lá, eu vou aprender muito com o processo, entendeu? E sair melhor dele, assim, porque eu tava num momento que eu não tava procurando novas oportunidades, eu tava bem onde eu tava, mas, de novo, assim, por ser uma empresa, um nome tão bacana que eu me relaciono tanto, né? Faz parte da minha vida e da minha família todos os dias. Eu achei que seria muito legal participar do processo. Cara,
Você quer que eu entre aqui agora em detalhes, assim, como, não em detalhes, que eu também não vou nem poder em tantos detalhes, mas assim, você quer que eu fale como foi o processo, assim, como você prefere que eu faça? Não, uma parte você já abriu, né? Uma recrutadora te contatou pelo LinkedIn. Foi assim que começou tudo, certo? Foi assim que começou. Foi assim que começou. Na verdade, a Ah, boa. Netflix eles costumam fazer, de vez ou outra, eles fazem eventos, principalmente como a área de engenharia aqui no Brasil, ela está começando, né? Eles estão trazendo talentos para dentro, estão atraindo pessoas para dentro, né? Então até fica a dica aí, galera. Se o pessoal que quer entrar lá, fica de olho que tá sempre vagas abrindo aí. E então eles fazem esses eventos para atrair a galera, para levar lá no escritório para mostrar enfim, falar sobre a área, falar sobre os desafios e tal. Eu acabei não indo para esse evento. Olha só, fui curioso, porque eu não consegui ir no dia. Eles me convidaram, mas eu não consegui ir no dia. E aí depois eles entraram em contato de novo, perguntando se eu ainda assim gostaria de participar do processo, e foi assim que se deu, né? Assim, o processo durou uns 3 meses, mais ou menos. Então, assim, a Certo. ansiedade tem que segurar bem a ansiedade. Teve gente que falou que o processo durou mais, assim, gente lá dentro que falou que o processo durou 6 meses e tal, mas o meu durou 3. E vai desde, assim, entrevistas bem técnicas, né, além do papo inicial com o recrutador, o líder da área e tal, e depois entrevistas bem técnicas mesmo, assim, de algoritmo e tudo mais, e muita entrevista de soft skill. Muita entrevista de soft skill. Tanto que eu até fiz um post outro dia no LinkedIn que deu uma puta repercussão, até muita gente comentou e compartilhou, que falou justamente sobre isso, sobre a importância que é você ir bem na entrevista, simplesmente assim, é, demonstrando valores seus e não só habilidades técnicas, né? Então, acho que essa é uma coisa que, para mim, destacou muito no processo, foi ver o quanto eles deram importância a, a valores pessoais, enfim, comportamento, da mesma forma como eles também valorizaram a parte técnica. Oh, que interessante, hein? Olha aí, galera, viu? Muito importante desenvolver o nosso lado soft, né? Nossa soft skill, nossa comunicação. A gente encontra muito isso hoje. Apresentamos candidatos que são excelentes tecnicamente, porém, na hora da entrevista, eles têm muita dificuldade, né, para conseguir se comunicar, expressar, demonstrar capacidade de liderança, mesmo que seja futura, né? Mesmo que não seja ainda um cargo de liderança, mas uma pessoa que demonstre ter esse tipo de skills, né? Obrigado, Ah, Neto. E passando para o Douglas, até aproveitando o gancho, eu lembro que Douglas, no passado, comentou para mim também, né? A parte de soft skills é muito importante nas big techs, né, Douglas? Conta aí um pouquinho como é essa parte para vocês. Olha, meu processo foi similar ao do Neto. O foco no soft skills realmente é algo bem marcante. Acho que um exemplo que eu gosto de sempre dar para as pessoas, né? Existem histórias, né? Escolher boas histórias é muito importante, porque existe o clássico programador que o chefe não concordou com ele senta e desenvolve algo sozinho, e aí leva no chefe e mostra, olha o que eu fiz, né? Isso, na verdade, demonstra falta de senioridade, né? Que uma pessoa sênior faz é juntar as informações suficientes, ganhar confiança do chefe, mostrar através de dados, né, que aquilo que ele fez valia a pena, né, que valeria a pena, e aí sim, depois de ganhar a confiança, né, começar a trabalhar. Então, tipo, ter esse tipo de histórias, né, conseguir demonstrar que você é capaz de não através de rebeldia você conseguir o que você quer, mas realmente conseguir através de dados, demonstrações. Então, todo esse tipo de demonstrações que você possa dar ao longo de um processo, não só de uma Big Tech, eu acho que de qualquer empresa, né, é fundamental. Fantástico, fantástico, com certeza, pessoal. É isso aí, né? Não estamos procurando máquinas de programar, né? Ainda não existem as inteligências artificiais para poder realizar todo um trabalho de programação, desenvolvimento de software. Até existem algumas, mas ainda básicas, talvez. No caso, precisamos de humanos, né? Precisamos de pessoas que estimulem a equipe, desenvolvam, colaborem e resolvam problemas, né? Acima de tudo, consigam resolver problemas.
Muito Bernardo, bacana. deixa eu só adicionar uma coisa aí, porque me veio à cabeça Claro. agora, que é assim, nenhuma empresa, isso eu não estou falando de Netflix só, de grandes, nenhuma empresa quer pessoas babacas dentro dela, assim. As empresas querem pessoas legais, querem pessoas que consigam, sabe, trabalhar em grupo, consigam receber feedbacks negativos, consigam, sabe, lidar com frustrações, que não tenham, sabe, um grande ego, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante, cara, você desenvolver esse, sei lá, essa inteligência emocional, assim, sabe, para você poder trabalhar em ambientes que sim, eles podem ser, essas empresas grandes, né, elas oferecem umas condições muito legais de trabalho, a gente pode falar um pouco mais aqui mais para frente, mas ao mesmo tempo elas cobram muito, então é um ambiente também muito estressante, entendeu? Assim, tem bastante estresse envolvido, e você tem que saber lidar com isso. Então, esse lado, assim, eu diria muito, cara, assim, invista nisso, cara. Invista em inteligência emocional, em soft skills, para você se dar bem nessas posições. Com certeza, com certeza. Aí depois vamos colocar algumas sugestões de livros e audiolivros, talvez, né? E blogs, onde as pessoas possam ler mais sobre isso. É um grande desafio. É, a pessoa pensa que o importante é ela programar, né? Programar bem e solucionar problemas técnicos, e aí ela dá de cara com uma entrevista perguntando, né, o que ela faria se tem um cachorro doente na rua, e ela não tem a menor ideia o que responder, né? Chama o veterinário, né? Tem esse tipo de coisa. Exato. São perguntas bem desafiadoras e muitas pessoas realmente não estão preparadas para isso. Então, para isso aqui estamos, né? Para ajudar a preparar a galera para esse tipo de situação e desafio. Muito bem. Então, o processo envolve parte técnica. Vocês fizeram algum tipo de desafio, além de entrevistas técnicas, vocês fizeram algum tipo de coding challenge, desafio técnico, prático também para entrar? Sim, desculpa, você não falou quem ia falar primeiro, eu acabei me metendo aqui, Manda desculpa, ver, manda Douglas. ver. Cara, sim. Uma coisa que me chama muita atenção, Bernardo, é assim, e isso, de novo, não é somente coisa da Netflix, é opinião geral, ah, que é o processo seletivo, ele tem que ser. A dica vai tanto para o candidato quanto para as pessoas que entrevistam. O processo seletivo tem que ser para contratar pessoas e não para reprovar pessoas. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para se ter em mente. Porque se você está entrevistando pessoas e o seu único objetivo é achar uma coisa para reprovar ela, tá errado, entendeu? Assim, eu acho que bons processos seletivos são aqueles que são feitos para contratar e não para reprovar. Esse é o primeiro ponto. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as pessoas que estão entrevistando, elas têm que estar ali para favorecer um ambiente para que a pessoa que está sendo contratada, ou melhor, está se candidatando ali, ela se sinta à vontade o suficiente para ela dar o melhor dela, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não passa no processo desse porque ela não foi bem assessorada ali no momento. Por exemplo, sendo, sei lá, intimidada, entendeu? Ou sendo estressada de alguma forma a ponto dela ficar nervosa ou perder raciocínio e tudo mais. Então, isso é bem importante. Então, e durante o meu processo, né, aí já falando sobre a minha experiência de entrar para a Netflix, eu encontrei muito isso. Encontrei muito pessoas que me entrevistaram que estavam ali dispostas a me contratar, entendeu? Então, eles queriam me ver fazendo melhor. Então, assim, teve Coding Challenge, sim, mas teve etapas de Coding Challenge que eu quase não programei, que foi muito de papo filosófico sobre arquitetura de código e ainda assim foi muito bom. Acho que isso é muito bacana de se colocar em mente aí na hora de estar participando e realizando o processo. Boa, Neto. Douglas? Bom, no meu caso também teve Code Challenge. Foram rodadas, né? Todo mundo sabe que tem as provas de algoritmos e tudo isso. Eu vou pegar um gancho do que o Neto falou que eu achei sensacional. Realmente, quando você faz um processo, né? Você como contratador, você precisa querer contratar a pessoa. Né? Então, quando você trabalha numa empresa que tem uma quantidade de dados tão grande como a Big Tech,
faz muito sentido de você cobrar algoritmos, né? Se você faz um código que não consegue rodar para uma quantidade muito grande de dados, né? E se torna muito caro para a empresa, putz, vale a pena você cobrar algoritmos, né? E agora, se você trabalha numa empresa que tem um codebase muito pequeno ou poucos dados, está começando, não tem a ideia de escalar, poxa, não faz sentido colocar algoritmos, né? Então, as empresas não só tem que ter essa mentalidade de querer contratar, mas também saber adaptar o processo para o que ela está buscando, né? Porque às vezes você contrata um cara que é um especialista em nuvem e, na verdade, para mexer em um código legado e fazer isso, então é importante que a empresa consiga fazer isso, né? Então, é importante que o candidato entenda e aceite o Coding Challenge. Às vezes pode sim fazer sentido para o cenário e se prepare para isso, né? Se antecipe para isso, e é importante estar sempre se preparando, né? Quando você tiver que lidar com essa parte do Coding Challenge. Bacana, bacana. Flexibilidade. E, pessoal, uma pergunta rápida. Aí eu vou passar para o Neto, então. Trabalho remoto, presencial, híbrido. Como está isso com vocês? Eu consigo ficar vendo vocês dois ainda aqui, pequenininho aqui na tela, fica meio que... Vejo que de repente se colocar eu grande aqui, vocês pequenos, não sei, como vocês preferirem. É que às vezes parece que eu tô falando sozinho, eu não consigo ver vocês. Mas, cara, remoto ou presencial, lá a gente tá no esquema híbrido, a gente vai no escritório 2 vezes na semana, às vezes 3, assim, a gente combina com o time, assim. E no mais a gente fica de casa também, bem tranquilo mesmo. A empresa ela funciona de uma forma que, mesmo se tiver parte do time local lá e parte do time remoto, a gente consegue fazer reuniões sem perder nenhum tipo de informação ou perder produtividade ou qualquer coisa do tipo, assim, isso é bem tranquilo. Maravilha. Douglas? No meu caso, o modelo estava bem híbrido, podia ir no escritório ou remoto, combinando com o time, mas eu vou puxar um gancho aqui que eu acho importante. Eu acho que as empresas deveriam dar essa liberdade por questão de acessibilidade mesmo, né? Vamos supor que você trabalha em um lugar e algum dos funcionários é muito humilde e não tem os recursos para trabalhar no ambiente dele de casa ou dela. É importante poder ter um escritório para ir, né? Ou alguém que pode trabalhar remoto, que vai trabalhar remoto, ou que não pode se locomover para o escritório, né? Porque precisa de uma cadeira de roda ou qualquer outro tipo de auxílio. É muito legal, né, que o funcionário possa ter essa liberdade para poder trabalhar da maneira que ele ou ela sejam mais produtivos, né? Então, querendo defender aí essa liberdade nas empresas, acho que é importante também por questões de acessibilidade, né? E foi legal, Douglas, que você falou que eu pus os dois lados, tanto para ficar em casa quanto para ir para o escritório, né? Porque às vezes você quer ficar em casa, mas às vezes você quer ir para o escritório, né? Porque tem dia que, sei lá, a casa, sei lá, tá em faxina, ou seus filhos estão em casa, né? Alguma coisa tipo barulho, ou tá em uma reforma do vizinho, ou coisa do tipo, você, pô, vai para um escritório lá também, ter o suporte lá é legal. Muito bom, muito bom. É ótimo ter essa flexibilidade. Com certeza é um dos maiores benefícios hoje, né? Maravilha, galera. Bom, então passando agora para a segunda etapa da conversa, conseguiu passar nos diferentes Code Challenges, entrevistas, E é só festa grande agora. desafio, chegou a carta oferta, abriu a champanhe, né? Botou lá no LinkedIn. E agora, como foi a sua primeira impressão, né, ao entrar? Vou começar pelo Douglas. Como foi a sua primeira impressão? Você já tem um bom tempo, né, na Meta, o Neto entrou agora na Netflix há 1 mês e meio, mas o Douglas já tem um tempo considerável aí na Meta, também na Amazon, né? Seria interessante talvez ouvir. Como foi a primeira impressão e os primeiros meses? Como você sentiu a cultura, né? São culturas diferentes, né? A Amazon e Meta, imagino. Seria legal poder ouvir um pouco mais, né? É tudo isso mesmo? É mágico? É como chegar na Disney todo dia?
né? Não parece nem trabalho assim, de tão divertido. Como é assim trabalhar nessas empresas? Fala aí pra gente. Olha, você bem transparente e direto, né? Mas no começo eu acho que assim, uma coisa que você percebe, principalmente se trabalhou numa empresa, uma startup ou uma empresa de porte médio antes, né? Você acaba vendo que cada empresa tem um nível de maturidade diferente. Então, obviamente, são empresas que geralmente já têm processo para tudo, que as coisas estão super bem organizadas, né? Então, assim, essa primeira impressão realmente ela é incrível, né? Ela é algo que impressiona porque você vê que é onde as empresas querem chegar em algum momento. Agora, um ponto que é muito assustador no começo é a quantidade de informação. A gente acha, às vezes, que numa empresa que já tem muita informação, numa Big Tech, vão ter 20 vezes mais peças que você precisa entender, processo no lugar. Às vezes, você quer fazer alguma coisa simples. Por exemplo, no caso da Amazon, eu queria colocar, às vezes, um textinho. Como isso vai para o mundo inteiro, tem que passar por um time que vai olhar e vai traduzir isso para tudo quanto é lugar, vai ter que ver se o texto cumpre com a linguagem de marketing, vai ter que ver se está a cor legal. Então, assim, vão ter tantos processos para, às vezes, você colocar algo que é muito assustador no começo, nas primeiras tarefas que você vai fazer, que você fala, putz, eu não consigo fazer nada, né? E é normal, assim, é um processo de aprendizado para você se tornar produtivo, que é maior do que na maioria das outras empresas, né? Então, tem esse lado, né, da organização, mas tem organização demais, então você tem que conseguir ali encaixar, né? E a cultura sempre é muito forte nessas empresas, porque eles precisam de uma cultura muito bem definida para que os times consigam se comunicar melhor, que consigam resolver conflitos melhor, que sempre conflito sempre tem em qualquer lugar, né? Então, são coisas que você percebe quando entra, pelo menos na minha experiência. Poxa, Douglas, você já chegou causando conflito lá, rapaz? Poxa, que isso? Tudo bem, beleza, beleza. Vamos lá, legal, interessante, interessante. Mas foi bom, foi positivo, né? Apesar de um pouco assustador no início. Ah, sim, sim, é super positivo, né? É gratificante você ter esse tipo de desafio e esse tipo de aprendizado e contato, né, com esse tipo de coisas. Maravilha. Netão, vamos lá. Você fica o dia inteiro assistindo Netflix aí ou você trabalha um pouquinho, cara? Fala a Quando verdade eu, aí, vai. quando eu ia entrar na Netflix, que eu contei na minha outra empresa, pro pessoal que trabalhava comigo, quando eu contei que ia pra Netflix, eu falei que eu ia ficar assistindo Netflix em localhost. Aqui. Isso. Mas, cara, a carta oferta, quando chegou, mano, eu fiquei tremendo, assim. Eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Muito, muito mesmo. Foi um negócio, assim, muito incrível. O que o Douglas falou aí é muito, eu me relaciono muito, porque quando eu cheguei, a minha primeira vez que eu fui no escritório, inclusive, foi muito assim, caramba, cara, isso aqui é um parque de diversões, é um negócio muito incrível e tudo, porque a Netflix ela tem uma cultura muito transparente, assim, para os funcionários internos, a gente tem acesso a muita coisa, essa de dados, informações sigilosas, informações de mercado, informações financeiras, informações sobre os títulos, sabe, todos, são coisas assim bem, bem sensíveis que a gente, poxa, a gente tem uma confiança muito grande na mão, a empresa te dá uma confiança muito grande, e você percebe de cara essa cultura de confiança, sabe, entre empresa e funcionário. Então, isso para mim era uma coisa assim que eu fiquei muito maravilhado, muito, e eu, caramba, cara, que incrível, eu tô aqui, e de repente eu tenho acesso a um universo gigantesco, e eu fiquei maravilhado mesmo. Mas, aí começa a realidade bater na cara, né, que nem o Douglas falou, tipo, cara, é assustador, porque você trabalha num projeto, num produto que tem um alcance de bilhões de pessoas, e se você insere um bug em produção, é um negócio que vai afetar muita gente, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande também, entendeu? Então, logo, todo esse encanto, não que o encanto termine, o encanto não termina porque eu continuo muito encantado pela estrutura da empresa e esses processos, coisas assim,
ferramentas automatizadas para você, sabe, iniciar processos e conseguir coisas. É um negócio assim, muito incrível, muito incrível. Eu nunca vi usar o Slack de um jeito tão inteligente. Mas também chega uma hora que é só trabalho, entendeu? No fim das contas, é trabalho. Você trabalha ali, você não tá ali brincando, entendeu? A empresa quer um resultado seu. Então, te bate ali um certo, aquele peso de você saber, caramba, eu tenho que entregar valor, eu tenho que. E como eu entrego valor dentro de um ambiente tão grande, tão monstruoso, entendeu? Assim, e aí eu olho para todos os lados, cara, todo mundo que tá ali em contato comigo, que eu tenho trabalho, que eu trabalho diretamente, são pessoas geniais, sabe? São pessoas muito incríveis, são pessoas muito boas, as pessoas mais inteligentes que eu já trabalhei na minha vida são essas pessoas. E aí, e como fica assim do impostor nessa hora, sabe? Como você se relaciona com essas coisas, cara, é sempre, enfim, é bem delicado, muito desafiador e animador do ponto de vista de que, pô, tenho muito para aprender ainda, assim, e é muito legal eu estar nesse momento da minha carreira, depois de tantos e tantos anos trabalhando na área, eu chegar num lugar aonde tem muita gente muito melhor do que eu e que eu tenho tanto para aprender, sabe? Isso é muito legal. Ah, peraí, cara, agora eu fiquei chateado. As pessoas mais inteligentes você já trabalhou na sua vida, você falou aí. Mas você já trabalhou na Gringo, do André Matarazzo. Sim, é verdade, Então, é verdade. aí, rapaz, a competição é difícil, Ó, cara. o Com o Matarazzo é um André, cara que eu admiro muito, sinceramente, assim, não tô puxando saco, não, é um cara, assim, e eu sempre falei pra todo mundo, Bernardo, assim, foi legal você falar isso, porque isso foi muito tempo, isso foi 2008, mas o Matarazzo, cara, é um cara que ele é um cara muito incrível, mas que sabe também gerenciar pessoas, e isso pra mim é uma característica que eu admiro muito, tá ligado? Assim, de com você certeza, poder. com Você certeza. sabe que você é muito bom, mas eu lembro de uma vez, cara, vou ser breve aqui, mas eu Opa, lembro de uma manda aí, vez, manda aí. é que eu acho que é um episódio muito importante que serve de modelo para muita gente que se acha muito bom e arrogante por aí. Mas o Matarazzo, uma vez ele chegou para mim, porra, cara, imagina, isso foi 2008, eu ali começando, recém-chegado de Recife aqui, e ele tinha colocado um projeto na minha mão e eu estava ali fazendo, eu tomei umas decisões ali, criativas até, no projeto, e ele olhou para mim, ele perguntou, não, isso aqui, você tá satisfeito com isso aqui? Aí eu falei, eu acho que tá legal, assim, mas se você quiser, eu posso mudar, eu posso fazer uma coisa diferente. Ele falou, não, não, isso aqui é você que tá assinando, eu confio em você, então você tá dizendo que tá bom, então é isso aí, vai ficar do jeito que você decidiu que foi. E eu achei isso muito legal, entendeu? Tipo, um cara do calibre dele, colocando essa confiança, e isso para mim eu uso como modelo, entendeu? Para tudo que eu faço na minha vida, assim, sempre, enfim, confiar nas pessoas e delegar e desapegar também. As coisas não precisam ser tudo do meu jeito. Isso eu acho muito legal. Posso fazer uma ênfase no que o Neto acabou de falar? E eu Por acho que essa é favor. uma grande falha de líderes, às vezes, dentro das empresas, né? Não entender que o que a pessoa está fazendo, ela está assinando o nome dela, né? Então ela tem orgulho daquilo, né? Esse reconhecimento deveria ser algo mais recorrente dentro das empresas. Então, aproveitando aí que o podcast vai ser escutado por várias pessoas, acho que essa aí é uma grande lição aí que o Neto está contando para líderes das empresas. Com certeza. Uma lição que precisamos praticar todos os dias, né? É como exercício, como escovar os dentes. Super difícil manter a humildade, manter a calma, entregar a responsabilidade, né? Deixar as pessoas errarem. Super difícil. Grande, grande Exatamente. desafio aí para todos nós líderes. Para mim, com certeza, um dos maiores. Bom, e agora, já passando para a terceira e última parte, digamos que eu seja um software engineer e eu estou pensando em mandar o meu currículo para o Neto e para o Douglas, né? E participar de um processo seletivo para poder entrar aí na equipe de vocês. Além do que já foi falado hoje, falamos de soft skills, falamos de coding challenge. Tem mais alguma coisa? O que vocês esperam quando vocês recebem aquele currículo, abre aquele GitHub, olha aquele LinkedIn?
o que vocês esperam, além de bons soft skills e capacidade de codar, né? Tem mais alguma coisa que vocês olham assim especificamente? Pode ser uma parte mais técnica, pode ser outro tipo de coisa, que o currículo esteja bem formatado, que não tenha erros gramaticais, coisas básicas, obviamente. Mas o que mais vocês esperam de um profissional ou de uma profissional que aspira a entrar na sua equipe, Douglas? Tá, uma coisa que eu acho super relevante é não espalhe ódio pelo LinkedIn. É, porque, é sério, o que a gente às vezes precisa perceber é que lá no teu perfil do LinkedIn vai ter o exibir atividades, né? A empresa ela consegue ver absolutamente tudo que você posta. E se as únicas coisas que você consegue postar na rede social, que você posta com frequência, é espalhar ódio em uma rede que tem o foco, né, de você conseguir emprego, por exemplo, é, tem um forte indicativo ali que você pode fazer a mesma coisa dentro da empresa, né? Então, se você conseguir agir de uma maneira profissional, acho que é super relevante. A outra coisa, já pegando que coloquei a deixa, né, das redes sociais, a rede social é a chance que nós temos de definir o que as outras pessoas vão pensar da gente de maneira profissional. Porque se a gente não usa nossas redes sociais, as pessoas definem o que elas pensam sobre a gente, né? Então, é uma excelente oportunidade. Então, saber usar a rede social, se comunicar, pode ser um diferencial ali se você está na dúvida entre dois candidatos, né? Que seria influência para a pessoa. Então, a gente tem essa impressão digital online, né? Finalmente, eu acho que geralmente eu não me apego tanto ao currículo num processo seletivo, né? Estou falando por mim, Douglas. Eu me atento mais se aquele currículo atende às necessidades do que a empresa está buscando, né? Os skills, se tem pelo menos algum match, não precisa ser 100% do que está na lista, né? Geralmente aquelas palavras-chave são 50%. Se o cara tiver ali um percentual das habilidades que você precisa é importante, mas para mim é muito mais importante durante o processo ver os soft skills, né? Numa conversa é a única maneira de você ver, e testar mesmo se os hard skills que aquela pessoa diz ter, eles condizem com a realidade que a empresa está buscando. Eu acho que eu só consigo pensar nesses 3 pontos, assim, que eu acho que são principais mesmo. Fantástico. 2 minutinhos, Neto. Manda ver. Não, eu acho que o Douglas falou muito bem. Eu acho que, meu, em primeiro lugar, seja uma pessoa bacana, seja uma pessoa legal. Isso para mim é número 1, sabe? Eu quero pessoas legais, assim, e eu acho que todo mundo quer trabalhar com pessoas legais. Se você é uma pessoa júnior e tá começando na carreira agora, é normal que você acabe tendo poucas oportunidades para fazer coisas incríveis e tal. Ou que outras pessoas te paguem para fazer coisas incríveis. A minha dica para, se você é uma pessoa júnior que está começando agora, cara, é você faz experimentos, cara. Experimenta tudo que você puder fazer, sabe? Pega um projeto que você acha legal e copia, e faz igual, faz do seu jeito, entendeu? Sei lá, pega o aplicativo do Nubank e vai fazer a sua versão dele. Não sei, entendeu? Assim, e aí você mostra para os outros o que está fazendo, cara. Não importa se é uma coisinha pequenininha ou se é uma coisinha muito grande. Nunca ache que o que você fez é uma coisa pouca. Aquilo pode fazer muita diferença e pode contar muito, muito, muito como algo, sabe, com uma proatividade ou uma coisa legal que você fez que mostrou que você é uma pessoa que vai à frente e não espera as coisas acontecerem, entendeu? Assim, acho que é meio isso. Quando eu estou procurando pessoas júniores ou, sei lá, estagiários ou, enfim, pessoas que ainda não tenham tantos anos de carreira, eu estou procurando isso. Estou procurando uma pessoa que não esperou acontecer, ela foi lá e fez, entendeu? Tipo, é isso. E outra, eu não estou falando isso dizendo que é fácil, vai lá e faz, só depende de você, meritocracia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que sabe, cada um sabe dentro das suas condições o que pode fazer, o melhor que você pode fazer, e, enfim, nas redes sociais, seja uma pessoa legal. Com certeza, com certeza. Tem um cara que eu sigo no Instagram há um tempo atrás, eu até apaguei o meu Instagram porque estava poluindo muito. O cara coletava sacos de ração de cachorro, fazia bolsas de supermercado com esses sacos de ração, porque agora não se entrega mais bolsa plástica,
e vendia essas bolsas para comprar ração para cachorros de rua. E ele começou fazendo essa iniciativa e ele foi candidato a deputado estadual. Essa última eleição, não sei se ele ganhou, mas ele conseguiu atrair tanta atenção para a iniciativa dele, para o perfil dele, para a bondade e a consciência social, que ele chegou a ser candidato a deputado estadual. Mesmo que ele não ganhe, que ele não vire candidato, que ele não vire deputado, é fantástico o que uma Legal. pessoa consegue fazer com iniciativa, né? Essa Muito bom. iniciativa é realmente incrível. Sem recursos, sem nada, ele simplesmente conseguiu chegar muito longe. Bom, com essa nota, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Um agradecimento de coração para Douglas e Neto. Meus parabéns por terem chegado onde vocês estão. Vocês ainda estão muito jovens, então seguro ainda vão ir muito longe. Obrigado pelas lições de hoje, porque eu levo para casa várias lições aqui, vários deveres de casa, já anotei várias coisas. Vamos colocar no nosso link do podcast e do webinar algumas sugestões de leitura para a galera, que vamos receber de vocês e que vamos sugerir nós também posteriormente. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço a ambos e sucesso. Até breve. Eu que agradeço, Bernardo. Obrigadão. Também agradeço muito, viu? Obrigadão, gente. Falou. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou.